Olá, tudo bem? Você já deve ter visto nos últimos dias fotografias belíssimas do cometa Neowise. Estamos em julho de 2020, em plena pandemia, e esse cometa veio nos fazer uma visita. E aí, você sabe o que é um cometa? E a relação que eles têm com a nossa vida? Vamos conversar sobre isso hoje. Caso você goste dessa viagem, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um oi, um comentário e enviar o vídeo para um amigo. Os cometas são corpos que viajam pelo universo. São constituídos basicamente de água congelada, gases e pedras. São popularmente conhecidos como icebergs de gelo sujo que vagam pelo universo. Eles são bem pequenos, podem variar de 100 metros até a 40, 50 quilômetros de tamanho, e é por isso que são difíceis de serem detectados. Nessa foto, conseguimos ver comparativamente o tamanho de um cometa, que é um dos maiores, tá? Esse aqui é gigante, e a cidade de Los Angeles. Para a cidade, esse cometa pode parecer grande, mas para o planeta inteiro, ou até mesmo para o universo ou para o sistema solar, esse cometa é uma pedra muito pequena. O próprio Neowise, ele foi detectado agora em março, ou seja, há apenas 4 meses. Quando estão longe das estrelas, como o nosso Sol, os cometas não possuem a sua cauda. Essa fotografia mostra o núcleo de um cometa longe de uma estrela. Essa missão foi comandada pela agência europeia. Eles conseguiram pousar até uma sonda no núcleo do cometa para estudar do que é feito o cometa. Se vocês observarem, ele é todo irregular, parece um iceberg mesmo, de gelo sujo, além de compostos orgânicos complexos. Aqui ó, a gente pode ver até um jato, né, de gás ou de poeira, devido a esse cometa estar começando a se aproximar do Sol. Agora, quando os cometas se aproximam das estrelas, não se esqueça que o nosso Sol é uma estrela. Os gases e gelo, eles começam a se desprender do cometa. Eles se aquecem e se desprendem, formando a cauda do cometa. O cometa em si, ele é muito pequeno, do tamanho de um iceberg mesmo, porém a sua cauda pode chegar a milhões de quilômetros. Só para você ter uma ideia, já detectaram cometas em que a cauda tem o tamanho de uma unidade astronômica. Uma unidade astronômica é equivalente à distância entre a Terra e o Sol. Essa fotografia é de um cometa chamado Lovejoy. O núcleo sólido é um ponto aqui, ó. Agora a cauda, né, aqui ele já está se aproximando do Sol, então ele começa a formar a sua cauda. Ela pode chegar a milhões e milhões de quilômetros. Esse cometa tem uma curiosidade, que é o Lovejoy, que os cientistas verificaram que ele emitia álcool etílico. Olha que legal. Existem cometas que são periódicos. Isso quer dizer que ele tem uma órbita fechada, ou seja, a cada período de tempo ele vem nos visitar novamente. Um grande exemplo é o cometa Halley, que nos visita a cada 75 anos aproximadamente. Também existem os cometas não periódicos, ou seja, ele vai nos visitar uma vez apenas. Ele vai passar perto da gente, perto da Terra, no nosso sistema solar, e não vai voltar novamente. Ou porque ele tem uma órbita aberta, ou porque o seu período é de milhares e milhares de anos, então a gente pode imaginar que ele não retorna mais para o sistema solar. Como os cometas vão se desfazendo ao se aproximarem das estrelas, eles possuem um tempo de vida, ou seja, eles são extintos depois de um tempo.
Isso depende do tamanho do cometa e da quantidade de vezes que ele passou perto de uma estrela. Nessa foto, você consegue observar um cometa morrendo, se desfazendo por completo. Os cometas também podem se chocar contra um planeta, por exemplo, se desfazendo imediatamente. Já conseguimos fotografar um cometa entrando na atmosfera de Júpiter e se despedaçando. Essas fotos, essa sequência, né, que é uma sequência, mostra esse fenômeno. A cauda do cometa não é criada de acordo com o movimento do cometa, mas sim pelos ventos solares. São os ventos solares que empurram esses fragmentos criando a sua cauda. Por inércia, que é a primeira lei de Newton, de acordo que o cometa vai se desfazendo, liberando, né, a água, gelo, rocha, poeira, gases, esses pedaços, por inércia, continuam acompanhando o cometa, criando inclusive como se fosse uma atmosfera ao redor do cometa chamada de coma, como se fosse a atmosfera da Terra. Tem muita gente que acha que se, por exemplo, se esse cometa estivesse deslocando aqui para a esquerda, devido ao seu deslocamento, que esses fragmentos vão ficando para trás, criando a sua cauda. E não é isso que acontece. Na verdade, a hora que os fragmentos se desprendem do cometa, eles continuam, né, em movimento junto com o cometa, inércia, primeira lei de Newton, como se fosse a atmosfera terrestre mesmo. E aí, quando ele está bem próximo do Sol, os ventos solares que arrastam esses fragmentos, criando a cauda do cometa. Tanto que a cauda do cometa, ela é sempre radial em relação ao Sol. Os ventos solares são partículas carregadas eletricamente que o Sol emite para o universo constantemente, devido à sua intensa atividade. E são essas partículas provenientes do Sol que empurram os fragmentos que estão na coma do cometa, ou seja, na pequena atmosfera que o cometa cria, na direção radial ao Sol, criando a cauda do cometa. Nessa imagem, conseguimos observar a posição da cauda do cometa em relação ao Sol. Repare que é sempre radial, ó. Porque os ventos solares, ó, eles vão empurrar, né, os fragmentos que se soltaram do cometa, ó, de tal forma que a cauda fique sempre na posição oposta. Ó. Uma curiosidade é que os cometas são formados por duas caudas. Uma formada pela poeira, ou pelas rochas ou pedaços de gelo, e a outra formada pelos gases ionizados. Nessa fotografia, conseguimos ver nitidamente as duas caudas. Temos aqui uma cauda menor e mais visível, que é a cauda formada pela poeira, pelos pedaços de gelo, rocha. E essa cauda maior aqui, ó, que ela fica até um pouco mais apagada, que é formada pelos gases ionizados. Elas se separam exatamente devido à interação dos ventos solares com essas substâncias que são bem diferentes. Uma coisa é eu ter rocha, pedaço de gelo, poeira, outra coisa é eu ter um gás ionizado. Então a interação dos ventos solares acaba criando, né, essa separação desses dois materiais que são diferentes. A cauda de poeira, ela é sempre a menor, mas é a mais visível. Já a cauda de gás ionizado, é ela que é a maior. É ela que consegue chegar a milhões de quilômetros de comprimento. Já a cauda de poeira chega a milhares de quilômetros, que já é muito também, né?
em algumas fotografias do NEWISE, que está passando agora aqui no sistema solar, tiradas da Terra, a gente consegue observar as duas caudas. Ó. Aqui nós temos a cauda de poeira, ó, que é a mais visível, né? E aqui a cauda dos gases ionizados. Agora, qual a relação entre os cometas e a nossa vida? Eu me lembro aqui de 3 relações que são muito legais e curiosas. A primeira vem das chuvas de meteoros. Quando o cometa passa em nosso sistema solar e vai deixando seus pedaços, que é a sua cauda, e a Terra, devido ao seu movimento de translação ao redor do Sol, encontra esses pedaços, eles entram na atmosfera, possibilitando assim o que conhecemos como chuva de meteoros. Esta fotografia, por exemplo, é de uma chuva de meteoros de restos do cometa Halley. Quando a Terra, em seu movimento de translação, encontra os fragmentos, os pedaços que o cometa foi deixando para trás, em sua cauda, né? Esses pedaços, quando eles entram na atmosfera terrestre, eles derretem, criando esses riscos no céu. Inclusive, quem já viu esse fenômeno, ele é bem impactante, né? Geralmente, quando a gente vê pela primeira vez, a gente fica até um pouco assustado. E os astrônomos, eles conseguem saber o dia, a hora exata e o local, né, que o fenômeno vai acontecer, que é a chuva de meteoros, por conta disso, né? Porque eles sabem exatamente quando que a Terra vai encontrar esse rastro que o cometa deixou durante a sua passagem. Uma segunda relação, existem teorias que falam que toda a água existente em nosso planeta é proveniente de choques de cometas com a Terra, há muitos e muitos anos atrás. É isso mesmo. Quando você tomar um copo de água, você pode estar tomando restos de cometas. A outra relação que eu estou me lembrando fala sobre a origem da vida no universo. Existem teorias que falam que os cometas podem espalhar a vida por todo o universo. Isso porque os cometas possuem em seu núcleo uma complexa mistura de elementos orgânicos. Ou seja, os cometas se chocam contra os planetas, deixam ali a sua água e junto com essa água deixam também elementos orgânicos como aminoácidos que são necessários para a vida como a conhecemos. E isso pode ter acontecido não só na Terra, como em vários outros planetas do universo. Gostou das informações? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário e enviar para um amigo. Um abraço, bons estudos e até a próxima!